O IPTU 2025 já está disponível. Agora você pode emitir sua guia sem sair de casa. No site da Prefeitura ou no aplicativo Atende.net é rápido e fácil. Pague à vista e aproveite até 20% de desconto ou parcele em até 8 vezes. Precisa de ajuda? Chame no WhatsApp. Prefeitura de Lagoa Vermelha. Compromisso com você. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje será o trânsito. Um tema que faz parte da rotina de todos, seja como pedestres, motoristas ou ciclistas. E para isso, recebo aqui no estúdio Gesiel Toledo, coordenador do Departamento de Trânsito de Lagoa Vermelha. Gesiel, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado, João Fernandes, obrigado ao programa que está realizando hoje. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre os papéis que o Departamento Municipal de Trânsito tem desempenhado junto à comunidade. Perfeito. Para começarmos, Gesiel, explica para quem está nos assistindo o que é o Departamento de Trânsito e qual a sua função dentro da Prefeitura. Então, o Departamento de Trânsito é um órgão junto à Prefeitura Municipal que tem por função a regulamentação, a fiscalização e a educação do trânsito para nosso município. É um órgão que é ligado e segue todas as diretrizes do Senatran, que é o órgão que regulamenta todo o nosso trânsito em nível nacional. Quais são as principais ações realizadas diariamente pelo departamento? O Departamento de Trânsito tem muitas funções, todas ligadas ao trânsito, assim como os mais comuns, que é o atendimento também ao público sobre as demandas da comunidade, sobre a sinalização, a regulamentação, também a destinação de vagas de idosos, PCD, deficientes, vagas prioritárias também, e também como a função de realizar a sinalização de nossas vias, manter a sinalização atual também é sempre renovada, como também novas demandas que chegam até nós através da Câmara de Vereadores, através da comunidade, através da população, que sempre está nos orientando, e estamos buscando em conjunto com o Conselho Municipal de Trânsito, que é o conselho que também nos auxilia nessas demandas e define se vamos aplicar ou não certas regulamentações que, de acordo com a evolução que acontece em nossa cidade, assim como o aumento do número de veículos, e juntos possamos conciliar, então, da melhor maneira possível o compartilhamento seguro do nosso trânsito. E há quanto tempo o setor está estruturado aqui em Lagoa Vermelha? O Departamento de Trânsito, desde que o trânsito passou a ser municipalizado, a Prefeitura de Lagoa Vermelha já encaminhou e está na direção do trânsito, ou seja, já fazem desde 2001, se eu não me engano, já está funcionando como o Departamento de Trânsito, criando as funções necessárias para o funcionamento do trânsito no nosso município. E o que mudou no trânsito da cidade desde que o departamento foi implementado? Então, foram muitas mudanças, né? Até porque nós temos aqui uma atenção local e sabemos das nossas demandas do município melhor do que qualquer outro órgão estadual ou federal. Nós sabemos o que acontece em nosso trânsito e trabalhamos dentro da evolução em conjunto com a comunidade para buscar a melhor segurança e as alterações que se fazem necessárias de acordo com a evolução do trânsito para que nós possamos cada vez mais melhorar. E como é feita a articulação do Departamento de Trânsito com órgãos como a Brigada Militar, o Detran? Então, o Departamento de Trânsito tem por função também a fiscalização, que junto com o Conselho do Departamento de Trânsito, o Conselho Municipal de Trânsito, a fiscalização através de agentes de trânsito, que sejam agentes como equipamentos eletrônicos, que são nossas lombadas eletrônicas, e também a Brigada Militar, que firmamos um convênio e renovamos a cada 6 anos esse convênio com a Brigada Militar para que eles possam fiscalizar o trânsito nas ruas diretamente. O município já conta com um plano de mobilidade urbana? Com certeza, já realizamos no 2018, estou na frente do departamento já desde 2018, e a primeira coisa que nós iniciamos ali juntamente com o prefeito Gustavo Bonotto, agora já estamos numa outra gestão, acompanhando o prefeito Morona, nosso secretário municipal de obras, que é o departamento de trânsito, está ligado à Secretaria de Obras, a secretária de Mills,
Então, nós estamos realizando em 2018, foi realizado o Plano de Mobilidade Urbana, que criou as principais diretrizes para nós seguir os próximos 10 anos, ou seja, os alinhamentos e aquilo que prevê o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. Já implantamos quase 70%, 80% de tudo que foi, dos projetos que foram desenvolvidos através do Plano de Mobilidade Urbana. E ainda falta alguns a serem colocados, como é a rotatória ali em frente ao Polivalente, aquele cruzamento que é da Avenida Circular com a Avenida Benjamin Constant, de grande fluxo que aumentou através depois da pavimentação e da sinalização ali da Avenida Circular, a qual muitos veículos agora estão ocupando aquela via. Então nós temos que melhorar a sinalização cada vez mais aonde existe uma demanda maior, um volume médio diário, ou seja, o VDM. E de que forma a população pode participar com essas discussões sobre a mobilidade, dando dicas, sugestões? Nós temos o telefone, que é o 3358-9884, do Departamento de Trânsito, e também através da Câmara de Vereadores chegam muitas demandas, como muitos pedidos de redutores de velocidade em frente às suas casas, e que muitas vezes não podemos atender, mas de acordo com a necessidade maior nós estaremos realizando. E assim como também recebemos por telefone ou até pessoalmente também nas nossas caminhadas pelas ruas buscando as soluções, conversamos com a população e eles têm nos trazido assuntos que eles têm notado que precisam ser alterados, ser melhorados no nosso trânsito cada vez mais, como também algumas placas caídas, ou então locais onde precisam um melhoramento do trânsito. Estamos sempre atentos à demanda da comunidade. A sinalização realmente é uma das coisas mais importantes no trânsito, né? E é um dos pilares de segurança. Como é que vocês fazem o mapeamento das necessidades de sinalização aqui em Lagoa Vermelha? De acordo com o Plano de Mobilidade, que já apontou diversos mapeamentos, foram diversos projetos, né, que seguimos, é claro que o trânsito é uma constante evolução e cada vez está aumentando mais o número de veículos circulando. Sabemos que não é somente veículos, mas sim é o compartilhamento entre motociclistas, motoristas, pedestres, enfim, todos os componentes que fazem parte do nosso trânsito e nós precisamos compartilhar de forma segura. Então, as demandas chegam e nós vamos tentando melhorar cada vez mais essas situações, né? Desde que seja prioritário, aqueles problemas mais urgentes que estão causando muitas vezes pontos que causam acidentes de maior frequência, nós estamos sempre atentos a essas demandas e buscamos melhorar esses pontos onde causam mais acidentes. É claro que os acidentes ocorrem quase em todas as vias, né? Digamos, ao grande número de veículos circulando, de condutores circulando, o trânsito é um organismo vivo da nossa comunidade, e então as demandas às vezes mudam de locais, mas estamos sempre atentos a esses pontos onde existe maior periculosidade de acidentes. E quais são os principais pontos que receberam reforço de sinalização nos últimos meses? As avenidas principais, realmente as avenidas principais, agora estamos com a demanda também ali, a pavimentação da entrada da Benjamin Constant, da entrada do Stock Center ali, daquele trevo que vem da BR-285, que está recentemente pavimentada, mais de 1 quilômetro de pavimentação, e agora vamos implantar a sinalização, que seria a sinalização horizontal, formado pela pintura das vias, e a vertical através das placas de regulamentação, onde existem algumas lombadas físicas, alguns redutores de velocidades que colocamos ali, que é os quebra-molas, né, que foram mais de 3 que colocamos ali, justamente prevendo já o aumento do fluxo e também a constante velocidade que é empregada dos veículos, que adentro da BR já vem já numa consonância aí de uma velocidade de 80 km por hora, sendo que entrando no nosso município, a velocidade dentro do perímetro urbano é de no máximo 40 km por hora. Isso para as pessoas terem segurança em caso de uma situação de periculosidade, uma percepção de risco, os motoristas possam frenar seguramente sem causar um acidente. Então essa é a velocidade adequada para toda a área urbana do nosso município. Existe um cronograma para as manutenções ou até renovar a sinalização? Com certeza. Hoje nós trabalhamos assim num cronograma anual, né? E, geralmente as avenidas principais, quase todo ano nós pintamos e renovamos aí
praticamente inteira. E alguns pontos de outras vias onde o desgaste é maior e onde exige uma necessidade maior de sinalização, nós também estamos realizando essa sinalização. Estamos já começando, logo no próximo mês, aí, toda a sinalização novamente aqui da Avenida Afonso Pena, da Benjamin Constant, enfim, para melhor visualização dos condutores. Realmente ajuda a população. E quando surgem pedidos da população para melhorias, dando dica ou requisitando alguma sinalização específica na sua rua, como o departamento analisa e responde a essas demandas? Nas vias mais locais é feito através também, a gente repassa, faz uma reunião com o Conselho Municipal de Trânsito, e se realmente existe essa necessidade de uma implantação de alguma regulamentação ou uma privação de vagas, ou seja, algum ponto que esteja atrapalhando o trânsito, então nós procuramos atender realmente de mais urgência aquelas que estão causando maior transtorno ao trânsito. E quais são as normas mais relevantes adotadas pelo município para regulamentar o trânsito? As normas a gente segue a regulamentação do CONTRAN, que é a nível nacional. A regulamentação é que define, nós não podemos estar além dessas definições, porque tudo fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito que regulamenta todas as vias do Brasil. E nós temos que seguir as diretrizes, porque faz parte de todo esse órgão que é o Sistema Nacional de Trânsito, através do DETRAN, do CONTRAN. Então temos que seguir essa regulamentação, até porque todas as infrações geradas, elas são normatizadas pelo CONTRAN. E como o departamento atua na criação de novas regras ou ajustes pontuais conforme as necessidades da cidade? Novas regras, além do que já existe, nós não podemos criar. Nós temos que trabalhar diretamente com o que existe na lei do CONTRAN, na regulamentação do CONTRAN. Então, o município mesmo não pode criar novas regulamentações. Nós temos que seguir as diretrizes do CONTRAN. É claro que alguns pontos específicos a gente tenta buscar, amenizar alguma questão ou outra que seja mais peculiaridade local dos moradores. Teve alguma dessas alterações locais que vocês conseguiram buscar que surgiu um efeito positivo? A maioria, né? Porque sempre existem problemas, muitas vezes em cruzamentos pequenos, né? Porque nossas vias, mais no centro as ruas são mais largas, mas geralmente nos bairros os cruzamentos, as avenidas são mais pequenas e existem aqueles pontos, né? Peculiaridades locais de cada situação, e a gente tenta sempre buscar a melhor solução, seja com a implantação de alguma regulamentação, alguma privação de vagas, ou de vagas, né, diminuindo, então, colocando placas de proibido estacionar em alguns pontos onde exigem que para os veículos poderem trafegar com maior confiança e maior segurança. O município pode, de alguma forma, legislar de forma independente em relação ao Código de Trânsito Brasileiro? Não. Ou tem que seguir as diretrizes superiores? Seguimos sempre as diretrizes do CONTRAN. Ao pé da letra mesmo, não, Exatamente. Não podemos alterar nada. Tá bom. Sobre a fiscalização de trânsito, como ela é feita? Fiscalização de trânsito, nós temos hoje os equipamentos eletrônicos, que é as lombadas eletrônicas e as câmeras de segurança através do vídeo monitoramento, que também é feito a fiscalização do trânsito regulamentada. Temos nos semáforos, os semáforos que autuam o avanço de sinal, e também algumas vagas privativas que estão sendo implantadas, por exemplo, em frente de farmácia, câmeras de vídeo monitoramento que também pode vir a monitorar, hoje estão monitorando e podem mais tarde também fiscalizar através de infrações dentro de cada situação, né, dentro de cada vaga. Como também é à frente das escolas, vagas para o transporte escolar, enfim, e as vagas de idosos e PCD também. Sobre o vídeo monitoramento, como ele funciona? O vídeo monitoramento ele é ligado à Brigada Militar, está lá sendo fiscalizada e muitas infrações também são registradas através do vídeo monitoramento. Hoje ela vem trazer a segurança à população. O ênfase do vídeo monitoramento é mais a segurança do que a própria fiscalização através de infrações. Mas sabemos que muitas vezes é necessário registrar infrações para que a ordenação do trânsito seja eficaz. Não adianta a gente implantar um regulamento se não tem como fiscalizar ou até mesmo cobrar uma atuação desde aquelas pessoas que cometem as infrações. E quais são os tipos de infrações mais comuns aqui no município? Geralmente as infrações ligadas ao trânsito, como
o avanço do sinal, o avanço também nas lombadas eletrônicas, né, que o pessoal, muitos condutores têm passado acima da velocidade. A maioria já tem se orientado, os cidadãos do nosso município já têm se orientado e baixado e procurado respeitar a velocidade que vem para a segurança de todos os usuários. Sabemos que no trânsito o maior cuida do menor. Então temos que ter a responsabilidade em momento de condução de veículos, que estamos conduzindo um veículo e temos outras pedestres, temos ciclistas, são partes mais frágeis do trânsito que precisam ter uma maior atenção para não cometer um acidente, ou seja, muitas vezes até causando transtornos irreparáveis à vida das pessoas, né? Então por isso existe a regulamentação de trânsito, essa orientação para a velocidade em determinadas vias. Saem muitas multas com essas infrações? Nas lombadas eletrônicas, geralmente tem saído uma média de 80, mais ou menos por mês. Mas já foi mais, já foi muito maior. Os nossos condutores estão se educando e isso é muito bom. Sabemos essa é a eficácia, porque a eficácia é reduzir as infrações e que os motoristas atentem à responsabilidade de diminuir a velocidade. O povo está se orientando melhor sobre o trânsito agora. Há alguma operação de fiscalização programada para o futuro próximo, especialmente em locais de maior movimento, como a avenida principal? Estamos trabalhando sim na fiscalização das vagas, que o pessoal tem nos cobrado, né? Que muito não respeitam as vagas de idosos, de deficientes, as vagas de farmácia, que muitas vezes as pessoas estacionam, que é 15 minutos, e o pessoal deixa e muitas vezes extrapola o tempo e sai fazer compras. Também o que houve também de vez em quando motoristas estacionando em fila dupla, às vezes saem para fazer compras. Sabemos que existe um grande problema, um transtorno, que é o grande número de veículos. E logo também vamos estar preparando os estudos aí para que possamos resolver essa situação e trazer uma democratização para o trânsito no nosso município de uma maneira mais eficaz, ou seja, repartindo o tempo das vagas, principalmente na área central. Bom, falar de trânsito também é falar de conscientização. Quais são as principais campanhas educativas desenvolvidas pelo departamento? O Departamento de Trânsito é muito atuante nesses anos que estamos à frente, com a escolinha de trânsito, com ações que venham chamar a atenção da comunidade, ou seja, tanto no Maio Amarelo como também na Semana Municipal de Trânsito. Nós procuramos sempre realizar ações que venham trazer conscientização aos motoristas, né? Já elaboramos diversos folders, como temos aqui, elaborados em diferentes situações, para os semáforos, por pedestre, como se comportar, apertar o botão da botoeira para pedir a passagem, a prioridade à passagem nos semáforos novos. E também elaboramos outros de como a práticas seguras do trânsito, informações referentes à rotatória também, que temos aqui nesse folder. Acredito que a maioria da comunidade já recebeu, porque foram feitas diversas ações, principalmente nos semáforos, e vamos continuar realizando ações juntamente com o nosso grupo de teatro, que tem aí também algumas novidades para trazer, os nossos mascotes do trânsito que estamos preparando para este ano aí, que vão trazer de uma forma mais lúdica, tanto para as crianças como para os adultos, uma forma de nos conscientizar a responsabilidade segura de condução de momento de trânsito, porque sabemos que todos ocupamos o trânsito em determinado momento, em todos os dias de nossas vidas, estamos precisando nos deslocar para um lado para outro, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para a igreja, seja para visitar amigos, enfim, estamos sempre precisando utilizar o trânsito. E para isso precisamos nos conscientizar que todos utilizam. Então, precisamos compartilhar de forma segura. Existe algum trabalho nas escolas sobre educação no trânsito? Com certeza, já realizamos diversas palestras e vamos continuar também, junto com a Escolinha de Trânsito, que é um circuito onde compreende todas as placas ou as mais famosas placas de trânsito, para que as crianças possam ir já se ambientando desde cedo como funciona a regulamentação do trânsito e de uma forma eficaz tem trazido um bom resultado até, João,
porque as Bom. crianças cobram dos pais, né? E então isso, no momento de trânsito, muitas vezes o que eles aprendem na escola acabam levando no momento que estão sendo conduzidos ou pelo transporte escolar ou pelos pais em momentos de trânsito, acabam cobrando, né, a orientação, uma melhor responsabilidade, ou um cuidado maior com as placas, ou seja, as orientações de trânsito e a própria regulamentação. As crianças costumam falar sempre, né, se elas verem a coisa errada, então sempre vão chamar a atenção dos pais. Como a população pode colaborar para um trânsito mais seguro? A nossa forma a saber e ter consciência, né, que o maior deve sempre cuidar do menor, ou seja, os veículos maiores, os caminhões devem cuidar dos carros, os veículos devem cuidar dos motociclistas dos ciclistas e os ciclistas do pedestre, sempre priorizando a parte mais frágil do trânsito, que é o pedestre. Mas da mesma forma, é seguir a regulamentação, a ordenação do trânsito e não extrapolar a velocidade, porque a velocidade ela é colocada em 40 km por hora na área do nosso município, justamente para que as pessoas possam frear em alguma percepção de risco. Ou seja, pode ter um cachorro atravessando a rua, uma criança, uma senhora idoso com uma dificuldade de locomoção que precisa um tempo maior e nós precisamos estar atentos que essas situações podem surgir a cada instante. E também levando essa mensagem, né, de direção defensiva, buscar sempre a direção defensiva, as regras de segurança, ou sair 5 minutos antes em todos os nossos deslocamentos, nunca sair apressado, porque a pressa é uma das causas de maiores acidentes, né? Juntamente com o celular no volante, ou até mesmo o não uso do cinto de segurança. Então são regras que nos ajudam e nos orientam a buscar uma melhor responsabilidade no trânsito e compartilhar de forma segura nossas vias. Você acredita que a educação no trânsito tem gerado resultados positivos para a Lagoa Vermelha, diminuindo o índice de acidentes ou infrações? Com certeza, se olharmos alguns tempos atrás e como era feito o trânsito há alguns anos atrás, e claro que a evolução é constante. Antigamente nós não tínhamos tantos veículos circulando em nossas ruas. Hoje em dia, quase todos os cidadãos de Lagoa Vermelha têm um veículo. Nós temos aí mais ou menos mais de 20 mil veículos emplacados para uma população de 28 mil habitantes. Então existem muitos veículos circulando em nossas vias. A maioria da população tem buscado se deslocar em nosso município através de seus próprios veículos e tornando de certa eficaz o transporte coletivo urbano, deixando em segundo plano. Mas assim, a orientação e a responsabilidade é de todos. E tem melhorado muito, né? A gente percebe, até com a diminuição das infrações, é um dos pontos que nós podemos alavancar, que a população tem se orientado e tem buscado se preocupar com essa situação. A respeito do Maio Amarelo, como o município participa dessa campanha? O que é o movimento Maio Amarelo? Quais são as atividades promovidas? Então, o Maio Amarelo é um mês de conscientização a respeito de diminuir as mortes no trânsito, as vítimas que ocorrem no trânsito. Porque sabemos que o nosso objetivo principal é seguir a nossa vida sem transtornos. Então, o mês do Maio Amarelo é uma campanha internacional feita pelo Observatório Internacional do Trânsito, que busca, então, conscientizar a todos, né, para reduzirmos as mortes no trânsito. E para isso precisamos ter a parceria dos fabricantes, das peças, dos veículos, né, também dos condutores, os órgãos de trânsito integrado, também a fiscalização do trânsito, através da Brigada Militar, que tem trabalhado eficientemente em nosso município. Enfim, todos esses órgãos fazem parte dessa parceria e nós buscamos a nível local já há muitos meses, buscar sempre no Maio Amarelo trazer uma ação de conscientização, sempre colocando talvez um veículo, muitas vezes acidentado em uma exposição nas ruas do nosso município, assim também como promover ações, e esse ano já estamos aí buscando já para a próxima vez promover uma ação conjunto com vereadores, todas as comunidades mais ligadas ao trânsito, as empresas privadas, as seguradoras de veículos, aos vendedores dos veículos também, buscar uma parceria para que nós possamos realizar um mês aí de conscientização
que nós possamos ter uma eficácia maior na diminuição dos acidentes em nosso município. Você comentou mais cedo sobre o circuito da Escolinha de Trânsito. O que é essa iniciativa e como ela funciona? Muitos já fazem desde 2019, 2020 que nós adquirimos essa escolinha e estamos sempre nos deslocando de escolas e nos eventos que ocorrem, os eventos, principalmente os eventos da municipalidade, da prefeitura, estamos colocando, é um circuito das crianças podem andar com os quadriciclos a pedal e tem os semáforos, tem as lombadas eletrônicas, tem as placas, tem todos os elementos que fazem parte do nosso trânsito. As crianças vão se ambientando a parar no semáforo, a ter a paciência para conduzir o seu veículo, né? Muitas vezes a praticar a paciência, que assim como as crianças, os pais também têm que praticar, porque as nossas campanhas do trânsito de esse ano estão com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, talvez 1 minuto, 2 minutos a mais que nós vamos mais devagar ou que nós saímos mais cedo em nossos deslocamentos, acabamos evitando certos transtornos que muitas vezes podem ser irreparáveis. Que tipo de retorno e feedback vocês recebem com a realização desse circuito? Muitas vezes até os próprios pais, né? As crianças acabam comentando sobre o que presenciaram na sua escola, nos eventos, e andaram nos carrinhos e tiveram a orientação sobre as placas de trânsito, como funciona a regulamentação do trânsito no nosso município. Enfim, eles acabam cobrando dos pais uma melhor observância à sinalização de trânsito. Qual o impacto dessa ação no longo prazo? Olha, nós esperamos que seja perfeito. É claro que perfeito e que nunca mais ocorra acidentes é quase que impossível, né? Porque temos também as causas principais dos acidentes, que é a negligência, muitas vezes, a imprudência, e muitas vezes a falta de percepção e a pressa, muitas vezes, acaba que os motoristas acabam ocorrendo esses acidentes. Mas o nosso objetivo principal é sim reduzir o acidente e trazer de uma forma que possamos ter um fluxo maior e cada vez menos impactos no trânsito, ou seja, os transtornos que ocorrem diariamente em nosso trânsito possam ser diminuídos. Gisel, muito obrigado por dividir tantas informações conosco, nos ajudando a esclarecer várias e várias dúvidas sobre o trânsito. E qual a mensagem que você deixa a todos os condutores como compartilhar com a segurança do trânsito? Então, vamos deixar uma mensagem aqui, até que já acabamos escrevendo outro momento aqui, sobre uma reflexão sobre como agir no trânsito e sobre nossas responsabilidades. O trânsito, palco de encontros e desencontros diários, exige de nós condutores uma conduta que transcenda a mera condução de veículos. É um convite à reflexão sobre a responsabilidade que carregamos a cada trajeto, sobre o impacto das nossas ações, da segurança de todos que compartilham o espaço viário. A direção defensiva, mais do que um conjunto de técnicas, é uma filosofia de vida no trânsito. Ela nos convida a antecipar riscos e a prever o imprevisível e a agir com prudência e gentileza. A consciência de que, no volante, somos agentes de transformação, capazes de construir um ambiente mais seguro e harmonioso. Nossa jornada, o cuidado com os mais vulneráveis se torna um farol a guiar nossas ações. Pedestres, ciclistas, motociclistas, crianças e idosos merecem nossa atenção redobrada, nossa empatia e o nosso respeito. Ao priorizar a segurança do menor, protegemos a essência da vida, a fragilidade e nos une e nos torna mais humanos. Que cada deslocamento seja uma oportunidade de exercitar a cidadania, de construir um trânsito mais humano e acolhedor. Que a gentileza seja a nossa bússola, a prudência o nosso escudo e a responsabilidade o nosso lema. Que juntos possamos transformar o trânsito em espaço de respeito à vida, onde o maior cuida do menor e todos chegamos seguros aos nossos destinos. Uma bela mensagem, Gisel. Aposto que o nosso telespectador está emocionado com isso. E você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fique agora com a dica de leitura.
Bom dia! Sou Jaqueline Rosa e falo em nome da Biblioteca Municipal Baltira Bittencourt, sugerindo obras literárias que se encontram em nosso acervo. A dica de hoje é Obras-primas que poucos leram. São 2 livros que trazem artigos publicados pela revista Manchete, de 1972 a 1977, que tinha por objetivo falar sobre obras-primas da literatura desde a antiguidade até o século XX, que mesmo famosas para o grande público, foram comparativamente pouco lidas. Os artigos tratam de obras-primas de diversos autores consagrados, dos mais diversos gêneros, incluindo romances, contos, teatro, poesias, ensaios e biografias, desde os grandes clássicos até os livros mais acessíveis, que pertencem ao gênero considerado menor, como história policial e de aventura. São 2 volumes cheios de biografias importantes, quase uma enciclopédia de grandes obras literárias. Há também entre os textos algumas curiosidades, como os artigos escritos pelo jovem na época Rui Castro, recheado de brincadeiras ferinas, mas também trazendo uma quantidade impressionante de informações, numa prévia do que seria o texto ao mesmo tempo saboroso e preciso do biógrafo do futuro. Os artigos desta série são um curso intensivo de literatura e bom jornalismo. O autor da ideia, o gaúcho Justino Martins, que embora fosse um excelente jornalista, não era um literato, mas convivera com o mundo da literatura desde cedo. O leitor talvez se pergunte como era possível uma revista popular de informação, famosa também por suas matérias sobre concursos de fantasias e bailes de carnaval, abrir toda semana 5 ou 6 páginas para artigos sobre literatura de tal categoria e profundidade? Os textos são verdadeiras aulas sobre o universo dos livros, incluindo análises políticas, reflexões filosóficas e citações de várias línguas com traduções. Tudo feito com muita naturalidade e linguagem jornalística direta e atraente. Como foi possível? Não sei. Talvez corresse ainda um tempo que era mais das palavras e menos das imagens. Seja como for, era outro mundo. É o que nos fala a organizadora dos 2 preciosos volumes, Heloísa Seixas. Essa leitura é uma grande oportunidade de conhecer as obras-primas da literatura brasileira e mundial, além de textos de talentosos jornalistas. Entre as obras comentadas, encontramos Guimarães Rosa, Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Miguel de Cervantes, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Graciliano Ramos, Voltaire, Émile Zola, Monteiro Lobato, Stendhal, Alexandre Dumas, Oscar Wilde, Dostoiévski, Flaubert, George Orwell, Aloysio de Azevedo, Jane Austen, Charles Dickens, Lewis Carroll, entre outros. Obras-primas que poucos leram é uma maravilha da literatura brasileira que nos possibilita conhecer sobre vários autores e suas obras-primas de forma simples, de fácil compreensão e com textos primorosos. E essa foi a dica de leitura de hoje. Venha até a Biblioteca Municipal Baltira Bittencourt e descubra o prazer de ler.
levando consigo muito conhecimento e cultura. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima dica de leitura.